a gente precisa entender que essa luta é uma realidade na nossa vida. Essa luta não é romantizada, não é uma história da caronchinha. Mas o meu genro escutou uma fala que significa tudo que nós vamos falar. Quem aqui conhece a história dos 3 porquinhos? Quem conhece a história dos 3 porquinhos? O lobo mau, ele é o mesmo das 3 tipos de casa, não é verdade? O lobo que sopra a casa de palha é o mesmo lobo que sopra a casa de pedra? Ou é diferente? Não, é o mesmo. Só que aconteceu uma coisa. A casa de palha, quando o lobo sopra, o que acontece? Ela vai ao chão. Muitos de nós temos pouca instrução. Eu estou falando isso a partir da minha vida, porque a minha primeira casa, ela foi de palha. Eu não tinha maturidade para entender um combate espiritual. E no primeiro encontro estava eu e o meu marido. Nós 2 estávamos juntos aqui com o Padre Anderson, começando uma vida. Hoje a minha família biológica, vem cá minha família biológica, tá? Vem Laila, vão? Minha família biológica está aqui. Minha filha ficou 10 anos, teve uma depressão forte, está de volta. Isso é combate espiritual. Filha, neta, a minha irmã mais velha, meu cunhado, a minha sobrinha, os meus sobrinhos que estão sempre aqui comigo, o Marcelo que está vindo a primeira vez e o meu genro, que vocês me ajudaram a rezar pela conversão dele, quem estava aqui no início. Mas a nossa vida não é só família biológica. Sabe onde teve um grande combate também? A Aline, cadê a Cris, a Giane? Essas meninas combateram comigo com o meu gênio ruim. Eu tenho gênio forte. E aí, vem pessoas para nos ajudar e ampliar essa família. Domari, Padre Renato já saiu, Padre Bruno, vem cá Padre Renato, vem cá Padre Bruno. A nossa família é deste tamanho aqui, biológica, social do dia a dia e o clero que está conosco. Uma salva de palmas para essa família. Não é fácil trazer uma família dessa aqui. Padre Vicente, cadê Padre Vicente? Padre Vicente, essa é a minha família. São eles que estão no combate do dia a dia conosco. É fácil? Não. Mas com eles eu tenho aprendido a construir a minha casa por cima da pedra. Fiquem de pé. Assim como grande parte da minha família está aqui, levanta o seu braço. E vamos começar o nosso combate para que a sua família esteja toda aqui conosco. Levanta o seu braço. E proclame: assim como Jesus venceu no deserto, com Ele vencerei, com Ele vencerei, com Ele vencerei.
Assim como Jesus, assim como Jesus venceu no deserto, Coloca a com mão. Ele vencerei, com Ele vencerei. Coloca a mão no seu coração e toma posse do que você cantou. Porque só com Jesus nós conseguimos vencer depressão, divisão, dificuldades, doenças físicas. Aqui também tem a minha turminha, que faz parte hoje. A Lê, eu briguei com ela, ela falou comigo: você vai me deixar de me amar? Falei: claro que não. Jamais, amor é eterno. Levante a sua mão e agora com força proclama que com a minha, com Jesus, vencerei. Então canta, Denise. Obrigado, assim família como linda. Jesus venceu no deserto, Com força, com Ele vencerei. levante as suas mãos. Com Ele vencerei. Com Ele vencerei. Assim como Jesus venceu no deserto, com Ele eu vencerei. Com Ele vencerei. Com Ele vencerei. Com Ele vencerei. Vamos nos assentando e começando o capítulo do livro Combate Espiritual. Quando eu comecei o movimento aqui junto com vocês, eu falava muito o seguinte: eu não aguento esse assunto do demônio. Porque tudo o pessoal põe a culpa no demônio. Já viram isso? Chega atrasado, a culpa é de quem? Não é isso? A gente faz uma bobagem, a culpa é de quem? Nós precisamos de entender que o demônio existe. Mas ele não é o único responsável pelos problemas da nossa vida. Nós temos 3 inimigos. Nós temos 3 inimigos. O primeiro é o demônio. E o demônio, gente, na maioria, 99%, ele não vai aparecer na sua frente, não. Ele vai aparecer em você que não cala a boca. Ele vai aparecer em quem não assenta. Ele vai aparecer em quem faz uma fofoca do seu lado. Ele vai usar as pessoas nas suas fragilidades. Sabe onde ele me usa? No meu gênio. Olha como é importante. A Aline falou de autoconhecimento. Nós precisamos aprender a nos conhecer para que a gente não dê margem ao demônio. Sabe qual é outra arma que o demônio usa contra a gente? Eu sou a mais importante, então eu tenho que sentar no primeiro lugar. Você que chegou 5 horas, fica aí atrás, não tem problema não. Não é assim? A gente esquece que o mundo vai além do nosso umbigo. A segunda questão, o segundo inimigo que nós temos é o nosso interior. É a nossa forma de ser. Por quê? Muitas vezes, quem toma decisões erradas sou eu. Eu tomei decisões erradas no início do movimento. Eu tinha tanta sede de evangelizar que eu acabei deixando a minha família. Estou errada?
Tô. Uma outra questão que é importante dentro da gente, porque às vezes você olha uma multidão, né? Começa a fazer uma coisa legal e a pessoa começa a dizer para você o seguinte: nossa, mas você é tão legal. Ai, mas você é importante para a minha vida. E eu deixo que o orgulho e a soberba me tire do caminho. E eu começo a achar que não é obra de Deus, que a obra é minha. E isso acontece muito no movimento, quando vocês recebem uma metodologia de um grupo que rezou, estudou, e de repente alguém fala assim: não gosto dessa metodologia, assim é melhor. Isso é soberba, isso é ferida interna. E esse inimigo nos afasta do caminho. E o que é pior, tira os nossos familiares da igreja. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu escuto isso de jovens. Quando você vai para a igreja, você volta melhor? Sim, a maioria dos filhos falam que não. Os filhos falam que não estão indo para a igreja porque a mãe não sai da igreja, mas é uma jararaca. Conversa com os jovens para vocês verem. Mães, de mãe para mãe, olha nos meus olhos. Eu só consigo mudar a minha vida, mas eu consigo influenciar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Vocês acham que a minha família achava legal eu viajar? Para vocês era legal, mas para minha família não era. E sabe o que a gente percebe? Que a gente começa a apaixonar pelas coisas e entra o terceiro inimigo na vida da gente, que é o mundo. O mundo começa a dizer, e nós mulheres sabemos disso, que a gente tem que ser feliz. O mundo começa a dizer que a gente tem que trabalhar muito para dar muita coisa para os meninos. Os aniversários dos meus netos no início parecia filme de Hollywood. Até que um dia fizemos um aniversário de futebol, uma quadra com os meninos brincando. O Pedro falou assim: foi o melhor aniversário que eu tive. Sabe por quê? Porque muitas vezes você faz festa para o outro e não para a criança que quer só um short e uma bola. Fecha seus olhos. Coloca a mão no coração. E vai fazendo uma análise da sua vida. Aonde é que o demônio consegue brecha para me tirar do caminho de santidade? Aonde o demônio entra porque eu dou permissão? Às vezes eu estou voltando da comunhão com Jesus no coração, olho para o lado, vejo alguém com decote e já faço julgamento. Peça ao Senhor a graça da abertura dos olhos espirituais. Abra seus olhos, olhe para cima, olha para cima. Aqui está acontecendo uma guerra espiritual.
E essa guerra espiritual, Jesus já venceu. Mas se eu não pegar essa salvação, para mim vai ser em vão. Olhem, vocês gastaram dinheiro, muitas pagaram prestação o ano todo para estar aqui. Muitas vieram com dinheirinho contado dentro do bolso. E muitas, no lugar de entrar dentro da casa interior, no lugar de usar o retiro, esse momento que vocês pagaram por isso, para estar aqui. Eu estou preocupada com a compra, eu estou preocupada com o outro que não para de andar. Fecha seus olhos e diga: Senhor, Senhor, eu quero ter a armadura do cristão. eu quero ter a armadura do cristão. Vai pedindo isso do Senhor, que Ele coloque essa armadura como uma capa de chuva. Não deixe, Senhor, que eu entre no combate com o inimigo. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor. a ser uma mãe que ora realmente. Não é uma mãe que ora de camisa brilhosa e calça bonita. Não é isso que faz uma mãe que ora. O que faz a mãe que ora é o calo no joelho, que a gente esconde debaixo da calça. Ontem, eu estava ali, vendo aquela multidão e chorando internamente. Falei: minhas filhas, vocês precisam de acordar. Eu precisei de acordar. Às vezes a gente quase perde a família, quase perde um filho para a depressão, porque a gente não enxerga os ataques que estão aí. Nós estamos distraídos, nós estamos achando que estamos num parque de diversão, e nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos na frente de uma guerra. Imaginem agora um país inimigo invadindo o nosso país, e eu visto a armadura e vou para frente. Só que como eu estou distraída com o brilho, o inimigo passa igual um trator por cima de mim e ataca os nossos filhos. Jesus nos ensinou no deserto, e é toda a moção dessa música, que até ele foi tentado. Fala isso para você: até Jesus foi tentado. Até Jesus foi tentado. Só que ele nos ensinou a combater. A primeira coisa com o inimigo, não se conversa. Tá claro? Não entre em diálogo com o inimigo. O inimigo, nós respondemos com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo simples. Alguém chega perto de mim e fala mal da Denise. Eu tenho dois caminhos. Eu posso deixar o inimigo agir e falar: nossa, é mesmo, você sabia? Ih, você não sabia da Denise? Ah, mas tem muito mais coisa que você não sabia. Não é assim? Ou eu posso dizer para as pessoas: o silêncio
vale ouro. Guarda a sua observação. No movimento elas sabem, chegou com fofoca, eu falo, vamos chamar outra pessoa aqui, vamos resolver isso. Porque a verdade liberta. Não dê ouvidos à fofoca. Dê às pessoas o crédito da dúvida. E Jesus, quando o demônio tentou em 3 coisas. Alguém sabe? Ter, ser e poder. Repete comigo: ter, ser e poder. O que é o ter? Quantos sapatos vocês têm no armário? Não precisa responder. Não é verdade? A gente vai juntando o sapato, que às vezes eles abrem o bico porque ficou guardado demais. Alguém já teve sandália assim ou só eu? Essa é a ambição do ter. E isso é importante porque não tem problema ter. O problema é se apegar ao ter. Padre Vicente chamou a atenção para a gente do jovem rico. O jovem rico era bom, mas ele estava apegado aos bens materiais. A segunda tentação foi o poder. Gente, eu rezo todos os dias, Espírito Santo, não me deixe seduzir pelo poder que é um movimento deste tamanho. Porque senão daí a pouco a gente começa a achar que isso é nosso. Porque eu quero isso, eu não quero nada, isso é de Deus. Eu não tenho que ficar preocupada quantas pessoas vêm. É seguir a moção que o doido do Padre Bruno traz, que parece que não, mas ele já se apresentou hoje aqui para o alistamento. Tá? E aí, a gente vai, porque é inspiração de Deus. A terceira tentação que Jesus recebeu do ser. Nossa, como é difícil ser no mundo de hoje. A gente quer ser igual a alguém, não é assim? A gente olha um influencer desse numa mídia social que não tem nada na cabeça, ganha para fazer propaganda, mas ela diz que se eu passar o creme tal, eu vou ser poderosa, eu vou ser linda. Abra os seus olhos e veja uma coisa que é muito forte. O demônio pode nos tentar, que é o lobo mau. Mas se a minha casa for de palha, ela vem ao chão. Se ela for de madeira, ela balança um tempo e depois. Mas se o lobo mau soprar sobre uma casa de pedra, ela não cai. Feche os seus olhos. Você está construindo a sua casa de palha, de madeira ou de pedra. Muitas vezes a gente não para perceber que a gente faz isso com a maior facilidade. Abra seus olhos. Sabe qual é o primeiro sopro do demônio na nossa casa? Quem sabe? É bíblico. Gênesis
a desobediência. Vocês já viram como as mães, algumas são desobedientes? Você fala 1, 2, 3 e elas falam: quem manda aqui sou eu, então eu faço o que eu quero. Vocês têm noção do que é uma mãe fazendo uma compra na loja e dizendo, fechou a loja porque era a hora da missa, e a mãe vira para um adolescente e diz assim: você é porteira do céu? A raiz da desobediência está entranhada dentro de nós. Se submeta ao seu bispo, se submeta ao seu pároco. Muitas vezes ele me pede coisas que eu não concordo, mas quando eu obedeço, acaba dando certo, porque ele é a autoridade da minha vida. As meninas comigo, muitas vezes elas não entendem o que eu estou dizendo, porque eu não tenho às vezes a visão espiritual correta do que Deus quer, mas elas obedecem. E elas obedecem hoje pelo olhar. E quando elas olham para mim, eu também obedeço. A minha coordenadora está ali em cima. Dom Ângelo, bem-vindo. Nosso arcebispo de Vitória no meio de nós. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos ali no camarim discutindo quem manda mais. A Claudinha manda mais do que eu e mim. Isso é obediência. Tem hora de chegar? Tem que fazer dessa forma? Tem. A Monique tem um papel ali que ela me leva para todos os lugares com hora marcada. Domário bateu uma foto de eu olhando o relógio, porque eu vivo olhando no relógio. Obediência. E sabe por que a obediência é importante? Porque se nós somos desobedientes, nós damos mau exemplo para os nossos filhos. Porque você quer desobedecer e quer que o seu filho seja obediente. Ele não vê o testemunho de vocês. Por isso, coloca a mão no coração e pede a graça, para que assim como no deserto Jesus foi tentado, nós também somos, mas a vitória é certa. Toma posse dessa graça. Entra na sua casa interior. Eu uso uma expressão grosseira, mas é para a gente entender. Cala a boca. Escuta. A moção para esse encontro foi: Samuel, Samuel, quem me chama? Samuel, Samuel, quem me chama? Ângela, Ângela, quem me chama? E aquele que sabe, aquele que é mais velho, diz: senta que é o Senhor te chamando. Peço ao Senhor a graça agora, nesse momento, de sermos obedientes. Não é bom general quem não é bom soldado. Quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Feche os seus olhos e peça a mansidão de Jesus, respondendo com a palavra à tentação do deserto. No deserto ou na vida, a luta é de fé e oração. Em cada tentação há um
chamado de libertação, vou aprendendo a lutar contra as tentações da vida com a armadura de Deus. Eu vou resistir. Coloque as suas mãos para o alto e fala: assim como Jesus venceu no deserto, com Ele eu vencerei, com Ele vencerei, com Ele vencerei. Assim como Jesus, assim como Jesus venceu no deserto, com Ele eu vencerei, com Ele vencerei, com Ele vencerei. Abra sua Bíblia de boquinha fechada em Efésios 6. É uma palavra que quem já está na caminhada já conhece. É com esta palavra que nós vamos trabalhar a nossa casa interior. Lembra que eu falei que eu estou aprendendo a ficar silenciosa? Eu não sei qual é o seu problema, mas nós precisamos. Olha que lindo que ele diz aqui para nós. Versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir à cilada do diabo. A receita está aqui. Simples. Vamos ver se a gente faz? Com efeito, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo. Quantas vezes eu fui dominada pelo gosto pelo trabalho. Eu era apaixonada com o que eu fazia. Eu trabalhava 18 horas, nunca ninguém escutou uma reclamação minha lá em casa. Estou cansada. Porque eu fazia o que eu gostava. Mas num determinado momento, Deus falou: deu, acabou. Agora não é mais trabalhar para o mundo. Agora é trabalhar na seara do Senhor. Mas ele diz: por isso, quer trabalhar na seara do Senhor? Você quer? Sim? Nossa, sim. Que gente desanimada. Esse é meu exército? Tô ferrada. Uai! Vocês querem trabalhar na seara do Senhor? Sim! Melhorou bem. Eu já estava começando a ficar preocupada. E aí, ele vai dizer: que possais resistir no dia mau e permanecer firme, depois de terdes superado toda a prova. Quando que a prova termina? Quando a gente morre, mãe, é isso aí. Nós vamos lutar eternamente contra as coisas que vão acontecer. A gente vai melhorando, limpando a nossa casa interior de pouquinho. Nós somos donas de casa. Tem dia que a gente põe tudo para cima e faz faxina. Mas tem dia que a gente arruma só uma gaveta, não é verdade? Eu quero dizer que essa é a moção para esse ano. Começa pela uma gaveta. Como é que você
vocês começaram a ler no movimento? Pelo método Cumbuca. Um capítulo de cada vez. Hoje nós temos formadores aqui numa multidão. As pessoas não compram livro mais para ter o meu autógrafo e a foto. As pessoas compram o livro para quê? Para estudar e batalhar a favor da família. A segunda questão: ficai, pois, firmes. Você está firme? Sua casa é de pedra? Ó, eu não tenho certeza se a minha casa é de pedra, não. Porque eu descobri em Santa Teresa que eu entro para dentro do castelo e pulo para fora do castelo. Eu faço 6 meses, 1 ano, para não perder a paciência. De repente eu tenho que botar um gradil aqui, porque senão eu vou aí embaixo enforcar alguém. Sou eu, gente. Sou eu. É a minha ferida. Ficai, pois, firme e vigiai. Por isso que nós oramos entre as panelas. Porque quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, e que tem uma montanha de louça suja, vocês não têm vontade de forcar os filhinhos, não? Mas a gente não briga, a gente reza entre as panelas. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão. A gente tem que falar a verdade. Eu estou aprendendo a dizer de uma forma melhor. Não sou dama ainda, mas eu vou chegar. O combate é até a morte. Eu vou chegar. Você quer chegar? A verdade. Só a verdade. Mesmo que a verdade é contra nós. Meu pai era alemão, né, judeu. E quando ele ia vender um carro, ele mostrava onde estavam as batidinhas do carro. E a minha mãe ficava um arara, que a minha mãe é libanesa, quer fazer bom negócio. A luzinha tem que funcionar. Mas ele nos ensinou que integridade é algo que nós fazemos mesmo que o outro não veja. E quantas mentiras a gente vê no dia a dia. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas. Pega a sua Bíblia e fica de pé. Com a Bíblia na mão, com o terço no punho. O exército está pronto? Cadê a sua Bíblia? Com a Bíblia na mão, com o terço no punho, nós vamos proclamar que na cidade das mães, hoje, nós vamos abrir nossos olhos para o espiritual. Nós vamos abrir os olhos para um combate que acontece dentro de mim, no mundo físico e no mundo espiritual. Levanta a sua mão. Com a palavra, com a verdade, com Jesus, nós venceremos. Mães em ordem de batalha. Fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua força, com a espada do Espírito e o escudo da fé. Não temerei nenhum mal que se levante contra mim. Com a armadura de Deus eu vou resistir. Assim como Jesus venceu no deserto, mão em cima, com Ele vencerei, com Ele vencerei.
para Jesus.